Saudações, terráqueos! No vídeo de hoje você vai saber como identificar se você está ou não está ainda pronta para atender com o tarô. Eu sou Isa Nui, taróloga, professora de tarô, terapeuta transpessoal, e eu quero te dar parabéns por estar se perguntando se você está pronta para iniciar profissionalmente no caminho de atendimento com as cartas do tarô. Olha, muitas pessoas nem se fazem essa pergunta, porque elas já pressupõem que não estão prontas e ficam só na teoria, ficam ali estudando, ficam só no mental, aperfeiçoando todo o seu repertório teórico sobre os arcanos, mas nunca vão para o campo de batalha. E isso é algo que nunca vai tornar essas pessoas excelentes na prática. Sabe por quê? Porque existe essa tríade para você realmente ser um expert na arte de ler os símbolos dos arcanos. Essa tríade é composta por teoria, que é o que você estuda, a prática, que é a hora que você vai checar se você realmente aprendeu, porque o estudo ele precisa ser colocado à prova, e a evolução da sua intuição, porque eu garanto que ela vai ficar cada vez melhor, mais afiada, e isso leva tempo, e uma coisa está diretamente associada ao fortalecimento e o crescimento da outra. No vídeo de hoje, eu não vou apenas te mostrar se você já está pronta para atender com tarô. Eu vou te ajudar a alcançar essa sensação de que você está pronta muito mais rapidamente. E o que eu não vou fazer nesse vídeo é bajular o ego e nem romantizar a realidade, tá bom? A primeira coisa que eu preciso tirar da sua cabecinha é essa história de estar pronta. Eu fiz toda essa introdução para desfazer agora e dizer que não existe isso de estar pronta. Você vai ter que começar sem se sentir pronta, é isso, é um fato. E eu não quero que você vá em busca dessa sensação, porque você nunca vai sentir que está pronta. Esse é um dado de realidade. Eu nunca senti que eu estava pronta para começar. Quando eu vi, eu já tinha começado. E nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho como é que foi os meus primeiros passos como taróloga. Importante, você tem que ter conhecimento teórico para começar, tá? Não adianta, ai, a Isa disse que eu nunca vou me sentir pronta, então eu vou me jogar para começar a atender. Só que eu só estudei 3 arcanos, e aí? Não. Não recomendo que você comece, tá? Primeiro domine ou tenha familiaridade com os arcanos maiores. No mínimo, é o mínimo você saber os arcanos maiores para começar a atender. Porque se você começar antes de ter feito pelo menos ali a lição de casa, o beabá básico mesmo do início do tarô, eu sinto em dizer, mas você está sendo irresponsável. E aí é o contrário, né? Tem gente que é meio tartaruguinha, que começa, fica só na teoria, só estuda, eu não tô pronto, não vou me arriscar, eu prefiro estudar mais. Aí essa pessoa ela vai demorar muito para começar a alcançar essa excelência. E a outra pessoa, que é o coelhinho, que quer começar muito rápido, leu uma página, já quer treinar. Calma, nem uma coisa nem outra, tá? Você tem que ser a junção desses dois seres, tá? Talvez uma tar, tartaelho, sei lá. Pense aí num nome que seja a junção desses dois seres. Porque nem tanto, nem tão pouco, né, meu povo? Não dá para você também colocar o carro na frente dos bois. Não é assim que funciona. E você pode ficar tão frustrada com os resultados que vai desistir, vai abandonar o tarô. E a gente não quer que isso aconteça, tá? Eu tô aqui para te ajudar a começar de uma maneira segura. Mas eu não vou romantizar. Eu falei lá no começo que eu não ia romantizar a prática. A gente não vai se sentir pronta porque na hora do vamos ver, na hora do atendimento ali, tete a tete com o seu cliente, vai ter aquela sensação de que tem muito mais coisa que você poderia falar sobre o arcano, só que você não lembra. E como que você vai lidar com isso? Simplesmente você vai falar o que tiver condição de ser dito, mas depois que acabar aquela sessão, você corre para suas anotações, para os seus livros. Se você for meu aluno, você corre para assistir a aula de novo, ver os PDFs, para que você, poxa, agora eu já sei o que eu poderia ter dito. E se for o caso, se você sentir, você entra em contato com a pessoa de novo, se você achou que ficou meio incompleto,
a sua análise, né, a sua interpretação, você pode falar assim, olha, eu senti de fazer um acréscimo aqui sobre algo que eu mencionei na leitura, e eu queria te dizer mais isso, eu queria te aconselhar sobre isso. Tá tudo bem, você não vai dizer assim, ai, amiga, eu esqueci ou não estudei o suficiente. Você não vai queimar seu próprio filme, pelo amor da deusa, tá? Você só simplesmente fala que sentiu de dar para ela de presente mais algumas informações que te vieram depois. Joia? A gente não vai queimar o nosso filme aqui, porque senão depois a pessoa vai ficar, ixi, ela não está pronta ainda, e aí ela não volta, tá? Agora, é muito melhor que ela tenha a sensação de que ela ganhou coisas a mais, né? Olha, você entregou para ela além do que ela pagou, além do que ela estava esperando. Mas vamos falar aqui primeiramente sobre esse processo de você começar, porque você precisa praticar. E quando você ainda não tem muita segurança, não tem repertório, e é realmente muito iniciante, você não vai querer cobrar para atender. E aí é que vem o grande pulo do gato. Você precisa fazer trocas de consulta com outros estudantes. Isso é, assim, primordial. É muito bom quando você treina com outra pessoa que também está estudando tarô. Porque a pessoa, ela não vai te cobrar, assim, que você seja a taróloga mais top das galáxias, porque ela sabe que você está estudando. Para ela, você pode dizer que você está treinando. E vice-versa, você também vai ver a pessoa te atendendo e pode pontuar para ela, ou se você não se sentir à vontade, você pelo menos pontua para si própria o que que você gostou, o que que você não gostou na conduta dela. E aí você vai melhorando a sua performance. E não é sobre você se comparar, é sobre você perceber aquilo que te deixa mais confortável em fazer, mais satisfeita, mais segura, tá? É sempre sobre isso, é sobre você melhorar sem querer se comparar, porque afinal tem pessoas que estão também em níveis mais avançados ou ainda mais iniciantes que você, e aí não é sobre competir, é sobre treinar, é sobre colocar-se no campo de batalha sem correr riscos, né? As armas usadas aí nesse campo de batalha são apenas fictícias, são balas de tinta coloridas, vão só trazer manchas na sua roupa, não vai matar ninguém, não vai afetar a autoestima de ninguém. É tudo treino e isso dá muita tranquilidade. Eu quero dar uma dica para você de algo que uma aluna minha fez e que foi assim a virada de chave que ela precisava para realmente se lançar no atendimento profissional. Mas antes de dar esse exemplo, que é extremamente valioso, olha, esse vídeo aqui, ele está te entregando coisas preciosas, informações muito úteis, então eu conto com o seu like. Se você ainda não se inscreveu, né, dá aí uma força, se inscreve no canal. Mas vamos lá, quanto tempo você vai levar para se sentir seguro desde que você começou a estudar o tarô? Essa é uma pergunta importante, e aí já já vou dar o exemplo dessa minha aluna. De 3 a 6 meses é o tempo médio para você ficar assim tranquila de começar profissionalmente. Isso não significa que você já não vai ter praticado de graça, fazendo trocas com outros colegas muitas vezes antes, tá? Muito tempo antes de chegar nesse prazo máximo aí de 6 meses. Eu estou falando essa média porque eu estou me baseando em mim e nos meus alunos. Eu tenho alunos mais antigos, e aí eu vou citar o exemplo da minha primeira aluna sim, porque a primeira turma, que eu chamo de fundadores, teve uma pessoa que se inscreveu antes de todo mundo. Inclusive, ela é não só aluna, ela também é uma amiga pessoal. E ela fez algo que eu achei fantástico. Ela já contou essa história lá no meu Instagram. E se você ainda não me segue, @isanui, tá perdendo tempo. Vai lá me seguir, que tem muito conteúdo sobre tarô lá. Aliás, praticamente só tem conteúdo de tarô, não tem como você não tirar proveito do que eu estou produzindo por lá. Mas voltando, né? Lá no Instagram, eu cheguei a contar essa história junto com ela numa entrevista que eu fiz e eu vou compartilhar aqui com você. Sabe o que ela fez? No dia 31 de outubro, no Halloween, ela resolveu fazer uma campanha de um conselho do tarô por R$ 15. Na verdade, eu não lembro agora se ela colocou que era um conselho ou eram duas perguntas, alguma coisa nesse sentido. Ela formatou, né, como é que seria essa ação e impulsionou no Instagram dela e ela conseguiu obter uma venda que fez com que ela recebesse ali o Pix, ela ganhou R$ 30.
porque a pessoa que comprou falou, eu quero para mim e para minha namorada. Aí ela, opa, com esses R$ 30, eu vou reinvestir no impulsionamento para ver o que acontece. E aí ela colocou mais 30. E aí ela falou, Isa, pense numa sensação gostosa, aquela sensação dos Pix caindo na conta, os barulhinhos das moedinhas chegando. Porque ela formatou essa promoção de que a pessoa tinha que primeiro fazer o Pix para depois ir conversar com ela. Tá certa, né? Você deveria fazer também desse jeito, porque não entregue o ouro antes de receber a contrapartida, porque senão tem gente caloteira, né? Infelizmente. Quando você faz uma promoção dessas no Instagram, no Facebook ou qualquer outra mídia, você vai atrair pessoas dos mais variados níveis e tipos e integridades, enfim, você não deve se arriscar dessa forma. E entrar em contato com uma pessoa que você não conhece pode ser sempre um risco, só que ela falou que foi incrível a experiência. Foi tão maravilhosa que ela decidiu que ela realmente amava fazer isso. Foi o ponto de virada na vida dela como taróloga. E olha que interessante, ela já estava atendendo anteriormente, só que de forma presencial, né? Ela estava fazendo alguns atendimentos esporádicos, eventualmente ela fazia alguns atendimentos pelo WhatsApp, eu também já estava indicando algumas pessoas para ela, mas sempre eram pessoas conhecidas. E com essa ação, ela teve acesso a uma multidão de gente que ela nunca tinha visto. E a maior parte das pessoas que chegaram eram pessoas que tinham medo do tarô, mas encontraram ali uma oportunidade de tirar esse medo, né? Porque essa minha aluna, ela decidiu que ela queria esclarecer que o tarô não tinha qualquer razão para ser temido. Então, ela fez, inclusive, um post no Instagram dela, ficava falando com as pessoas por áudio, mandando vídeo, explicando o que era o tarô, para que ele funcionava, como ele funcionava. E aí ela conseguiu uma boa grana fazendo isso. E esse foi um combustível muito importante. Essa é uma maneira linda de você praticar, porque ela colocou ali a condição. Ela, olha, uma pergunta e um conselho, e ponto. Ela não abriu uma margem. As pessoas, de modo geral, elas não sabem lidar muito bem com escolhas, tá? Quando você vai montar a sua cartela de atendimentos, é importante que você reduza, que você crie ali algumas opções, 4 no máximo, 5, quiçá 6, para a pessoa não ficar com um leque de opções tão extensas, mesmo que você tenha outras modalidades. Isso porque você pode falar dessas outras modalidades depois, se você perceber que nenhuma daquelas que você colocou na sua listinha vai atendê-la. Mas naquele primeiro momento, é importante que você tenha ali, olha, eu tenho atendimento por escrito, tantas perguntas ou mais perguntas são esses 2 valores, eu faço mandala astrológica com tarô, o valor já é um pouquinho maior, eu faço atendimento por vídeo, pelo Zoom, ou faço atendimento por chamada de voz no WhatsApp, e esses são os preços. Aí a pessoa vai escolher, ela vai fazer perguntas e você vai entregar aquilo que ela está solicitando, tá bom? Mas digamos que você não quer fazer nenhum investimento, você não está ainda se sentindo com vontade ou com interesse ou realmente com grana para fazer qualquer tipo de investimento. Então, você quer praticar, mas sem ter custo algum, sem se colocar tão assim no campo de batalha. A minha sugestão é algo que você precisa ter um certo cuidado, tá? E eu te aviso logo, porque isso pode atrair pessoas bem interesseiras, mas é você fazer consultas gratuitas no Instagram. Você abre lá uma caixinha e fala: estou fazendo consulta, perguntas simples, só para as 5, só para as 10 primeiras pessoas. Limite a quantidade, porque pode ser que venham 40, 50 pessoas e aí você não vai dar conta, vai ficar chato. E aí você nem responde, fala, só coloca lá nos stories, pessoal, já esgotou a cota, essas próximas aqui, guarde sua pergunta, que quando eu abrir de novo, você tenta a sorte, tá? E aí você já estimula as pessoas a ficarem sempre olhando seus stories para saber se você está abrindo ou não essa caixinha. Por que eu digo para você ter cuidado com isso? Porque se você está sempre entregando consulta de graça, infelizmente tem pessoas que só vão querer de graça. Elas vão pensar assim, não consegui hoje, mas amanhã ela abre de novo, e aí eu rapidinho já vou ali, mando minha pergunta e pronto, aí ela não vai querer pagar, tá? Mas eu tô aqui lidando com um cenário hipotético em que você ainda nem tem realmente um preço, você não definiu nada, e tá tudo bem, você tá treinando.
Mas faça esse treino de uma forma melhor do que apenas só nas caixinhas. Limite a quantidade de pessoas para você poder conversar com essas pessoas. Você ir lá no direct, fazer mais perguntas, ter mais contexto, porque é muito raso você fazer uma tiragem para uma pergunta que cabe ali na caixinha, né? Por exemplo, a pessoa quer saber sobre um relacionamento afetivo, e aí você não sabe o status da relação, você não sabe se são casados, se são namorados, se são só ficantes, se ela conheceu ele agora. Esse tipo de contexto você precisa ter, porque isso muda, né? Quem é meu aluno sabe, eu sempre bato nessa tecla. Nunca faça uma dedução. Pergunte, não fique fazendo conjecturas, não fique tentando adivinhar. Pergunte, tire a dúvida, obtenha o máximo de contexto possível, porque quanto mais contexto, melhor é a interpretação. Assim, se a gente está interpretando, fazendo uma tradução de um símbolo, é da mesma forma que a gente traduz um texto em inglês, por exemplo. Eu tenho uma aluna que é tradutora, e ela fala que é muito interessante, porque quando eu estou falando sobre ter contexto, isso se encaixa perfeitamente para ter contexto na tradução de um texto em inglês. Tudo isso é fundamental para você enriquecer as suas interpretações e você saber o terreno onde você está pisando. Quanto mais contexto, mais vai ficando limitado o seu repertório para interpretar. E esse limite, essa limitação, ela é positiva. Às vezes a gente associa a limitação a algo ruim. Só que nesse caso, é um terreno mais seguro para você pisar. Então você já tem a direção. Opa, já sei que são casados, então não preciso fazer aqui uma leitura sobre os 1000 cenários possíveis, né? Eu já vou para essa interpretação. Ah, a pessoa está querendo saber sobre trabalho, mas ela está desempregada? Ela está num trabalho que ela gosta? O que está acontecendo na vida dela? Se você já sabe, poxa, você já tem muito mais contexto para entender por que aquela carta saiu. E aí, se você abre essa caixinha de perguntas para dezenas de pessoas e vai fazendo só leituras superficiais, é um treino, é válido também, mas não é o que vai te elevar a um patamar assim mais seguro, né? Um patamar superior. E a gente está querendo que você seja excelente na prática do tarot. A gente não quer que você seja mais uma, tá? Você precisa se diferenciar. E abrir caixinha para perguntas rápidas, tá cheio, tá todo mundo fazendo, e acaba atraindo muitas pessoas interesseiras. Então não faça isso todo dia, escolha um dia X, um dia que você estiver inspirada, e limite no máximo 10 pessoas, porque senão também vai ser cansativo para você, e aí às vezes a pessoa já ganhou uma tiragem, aí ela quer perguntar outra coisa. Eu já fiz isso, viu? Há muito tempo atrás, eu abri a caixinha, aí a pessoa perguntou uma coisa, aí eu respondi, aí ela, e vê também minha vida financeira, e vê também como é que tá meu relacionamento. Pô, eu já tô entregando a leitura de graça e a pessoa ainda quer, sabe aquela história? Entrou no ônibus, por último, ônibus lotado, mas ela quer sentar na janelinha? Tem gente folgada. Então, assim, cuidado, né? Faça isso, muito ciente de todos esses possíveis fatores que podem se manifestar aí na sua realidade. Outra coisa que você também pode fazer para ficar mais pronta, né, para atender com o tarô, é iniciar com as leituras mais simples, modalidades mais fáceis, atendimentos por escrito no WhatsApp, no e-mail. Apesar de que pouca gente usa e-mail, né? Quando eu comecei, eu fazia atendimento por e-mail. E também você pode fazer atendimentos em PDF, né? Montar ali um PDF, um slidezinho que você depois baixa no formato de PDF para ficar um design bem legal com a sua identidade. Eu até ensino isso, né, no meu curso de mandala astrológica, que é um módulo de presente para quem é da escola de tarô. Eu mostro como é minha mandala, eu estimulo que as pessoas criem os seus materiais personalizados para que você tenha uma identidade, para que você tenha uma característica que todo mundo olhe e já saiba que é seu. Assim como se você vai no meu Instagram, você vê a cor que eu uso, a temática de universo, galáxia, aquele tom púrpura, né? Um tom mais ou menos parecido com esse aqui da minha garrafinha. Isso é minha identidade. As pessoas entram lá, já sabem que o post é meu, já sabem que é a Isa que está ali fazendo aquele conteúdo. Ela nem precisa olhar, ela já sabe, essa identidade aqui da Isa. E é legal que você tenha também a sua cara. Mesmo que você não tenha ainda, com o tempo você vai formatando isso, tá? Não se cobre, não vá primeiro para isso. Eu comecei sem identidade nenhuma, eu comecei a fazer PDF apenas no Google Docs, eu escrevia, colocava a foto das cartas, não tinha uma caracterização, não tinha minha marca, não tinha nada, mas eu comecei com o que
estava disponível para mim. E esse é um aspecto fundamental. Eu quero até fazer aqui uma narrativa sobre o processo da pessoa que está querendo começar a atender e se sentir pronta, tá? O louco, né? Você começa como o louco, fazendo mil coisas, querendo muitas coisas, mas não sai do lugar. Então, o louco, ele não tem a profundidade. O louco, ele tem o desejo, só que ele tem tantos interesses que é um pouco perigoso ele acabar não se aprofundando em nada. Mas quando ele finalmente decidiu, né, tá, eu vou atender com tarô, eu vou me lançar, beleza, aí ele tá no mago. Só que o mago é aquela coisa, né? Meio fogo de palha, é muito criativo, e aí às vezes fica inventando demais e a coisa não se aprofunda. Então, esse também é um perigo da pessoa que está querendo atender. Aí fica abrindo caixinha todo dia, e aí fica inventando uma coisa nova, e aí não sai do lugar. Às vezes fica focando em algo que não é o mais importante. Ah, eu vou deixar o meu Instagram bonito. Calma, é mais importante que o seu Instagram ofereça valor para as pessoas. Por que que alguém quer ficar no seu Instagram? Por que que essa pessoa vai dedicar a atenção e o tempo dela? Só para ficar vendo uma coisa bonita? Não, né? Tem que ter valor, tem que ter qualidade. E aí o perigo é você ficar aqui só na superfície também. Quando você finalmente decide que você vai se aprofundar, atender, começa a planejar, montar uma agenda. Ah, dia de segunda-feira eu vou abrir uma caixinha para 5 pessoas. Dia de terça eu vou oferecer um atendimento para uma pessoa que na caixinha eu senti que ela precisa de algo mais profundo, então eu vou chamar ela para uma consulta mais profunda, para eu treinar. Mas essa pessoa, ela vai ter que me dar um pagamento, né? Se você fica só fazendo, 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 a balança fica desequilibrada, tá? Mas se você começou a se organizar, você já entrou na sacerdotisa. Aí você entra na imperatriz quando você já começa a ser mais empreendedora. Você entende que precisa ter uma troca, e essa troca pode ser um depoimento, essa pessoa pode escrever, pode gravar um vídeo, dando um feedback público, seja anônimo ou não, sobre a experiência de ser atendida por você. Se ela não gostou de alguma coisa, ela vai dizer para você em particular, tá? Nesse depoimento, ela precisa elogiar, só falar as coisas que ela curtiu, porque senão não faz nem sentido. Ela, afinal, ela ganhou uma consulta de presente, ela precisa retribuir de alguma maneira. Se ela puder fazer um depoimento e te oferecer alguma outra coisa como pagamento, também é muito legal. Por exemplo, ela pode ser uma massoterapeuta, né? Se vocês moram relativamente próximas, dá para você também receber uma sessão de presente, ou ela pode te indicar um óleo essencial, qualquer coisa. Alguma troca é interessante e fica bem na energia da imperatriz. Qual é o problema de você ficar muito tempo aqui nessa vibe? É o perfeccionismo, tá? E aí você começa a também querer aperfeiçoar demais algumas coisas, sendo que você precisa começar a se posicionar e colocar mais assim a sua autoridade para jogo. Então, sim, você vai ter que cobrar, você vai ter que começar a estabelecer alguns limites, e aí você já vai entrando na energia do imperador. Eu vou gerenciar aqui esse meu trabalho, porque você se torna empreendedor a partir do momento que você começa a atender com tarô. Uma autônoma, né, uma pessoa que você vai receber pagamentos, você precisa futuramente ali fazer o seu carnê-leão, né, para você declarar os valores que você recebeu. Ou ainda, se não for um valor tão alto, tudo bem, né? Não está chegando no teto de ganhar mais de 2.000 por mês atendendo com tarô ainda, mas tudo bem. De qualquer forma, você precisa ter uma organização financeira. Eu vou pegar uma parte desse dinheiro que eu ganhei, eu vou investir, vou fazer essa ação parecida com a dessa minha aluna, né? Eu vou fazer aqui umas campanhas, vou abrir umas vagas, e você vai deixando o seu império ali sendo estabelecido aos pouquinhos. Quando você chega aqui na fase do sacerdote, é quando você já vai dando mais consistência para o seu trabalho, quando você vai colocando assim mais seriedade nisso que você está fazendo, também vai abrindo mais espaço para a sua intuição, você já vai percebendo que é tudo uma coisa muito fluida que acontece no processo de atender com tarô. Então você continua estudando, tendo disciplina para revisar. É importante que você anote as coisas que você está ali atendendo. Ah, hoje eu atendi uma fulana que veio tal carta para ela e eu li dessa maneira. Daqui a um ano, você volta nessa sua anotação, você vai ver
coisas que já aconteceram na vida dessa pessoa, né? Se você continua tendo contato com ela, se aquela carta realmente aconteceu, você vai fazendo uma pesquisa, você vai tendo uma disciplina, uma seriedade com o seu trabalho, para que ele realmente prospere, para que ele cresça. Porque você não tem que levar isso aqui como um passatempo, como, isso é um hobby. Se você se comprometeu, então você vai fazer isso, porque isso vai ser bom para você. Isso vai te levar realmente para um lugar de mais autoridade. E aí você vai fazer trocas, você vai se comunicar, você vai fazer network, você vai fazer marketing, você vai crescer e vai escolher qual é o lugar do tarô na sua vida. Porque não basta você estabelecer que o tarô é importante, você precisa agir sendo condizente com isso. A carta dos enamorados tem muito essa vibe de relações, né, de trocas. Então, faz collabs, né, com áreas que são complementares à sua, né? Collabs que eu digo são lives com outras pessoas, até mesmo aqueles posts colaborativos. De repente, uma pessoa que trabalha com astrologia, né, que são áreas afins, é interessante você fazer essas parcerias e você vai crescendo. O que você não pode é ficar onde você está, é não ter um plano, é não saber onde você quer chegar. Porque aí você fica aqui, ó, na carta do pendurado. Não sai do lugar, não faz nada, fica sonhando com o que você quer, sonhando com o que você ainda não tem, sonhando com um feed perfeito, sonhando com o canal do YouTube. Comece com uma rede social. Não vá abraçando todas as redes. Dê conta de uma, a ponto dela ser muito boa. E depois você vai indo para as outras. Porque senão você não vai conseguir fazer nada, né? Eu quero fazer vídeo, eu quero ir para o TikTok, daqui a pouco eu vou focar no Facebook. E aí? Seu Instagram vai ficando esquecido. E o Instagram, ele é uma ferramenta de negócio. A melhor forma de você viver no Instagram é se divulgando, é crescendo, é tendo ali a oportunidade de ganhar dinheiro. Não seja a pessoa que está no Instagram perdendo tempo, não seja a pessoa que está no Instagram gastando dinheiro, e sim recebendo. Esse é o jeito certo de você viver no Instagram, tá? Não seja como pendurado na sua prática. E lembrando o que eu falei no comecinho desse vídeo, a sensação de estar pronta ela é utópica, tá? Ela não existe. Quando eu comecei, eu não tinha segurança, mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu tinha determinado que eu queria a excelência no tarô. E aí eu comecei a atender com o meu caderninho do lado. Mesmo que eu quisesse não usar as minhas anotações, eu deixava por precaução. Então eu chamava minhas amigas, né, lá em casa, eu falava assim, olha, vou te atender com tarô, mas eu estou em treinamento, então assim, não me leve a mal se por acaso eu precisar consultar aqui o meu caderno. A pessoa que está ganhando uma consulta de tarô, gente, eu garanto para vocês, ela vai ficar muito feliz. Todo mundo quer ser cobaia de estudante de tarô. Porque, de qualquer forma, é um presente, é uma coisa gostosa. Um atendimento de tarô é sempre muito mágico, muito lúdico. Então, né, minhas amigas iam lá em casa. Quando eu tinha dúvidas, eu falava: olha, deixa eu só olhar aqui meu caderninho para ver se tem mais alguma coisa que eu poderia te dizer sobre esse resultado. Então, assim, no começo eu fazia dessa forma, depois eu comecei a dizer para mim mesma que eu não queria mais usar o caderno, então eu deixava ele em outro cômodo e eu fazia exatamente isso que eu mencionei para vocês. Quando eu percebia que tinha alguma coisa que eu poderia falar a mais, eu deixava a pessoa ir embora, mas eu deixava ela avisada. Olha, quando você chegar em casa, eu quero que você depois me diga se fez sentido, se alguma coisa aconteceu ou não. Na verdade, esse feedback se está fazendo sentido, você já vai colhendo ali na hora. É porque tem coisas que demoram um tempo para o próprio consulente a assimilar. Mas eu gostava de dizer para a pessoa assim: se eu sentir que tiver alguma informação extra que eu possa te transmitir, eu te mando depois pelo WhatsApp, tá bom? E aí, tudo certo, a pessoa, ela tinha a dádiva de ter recebido esse presente e depois ela ainda recebia um plus que eu mandava de forma extra. E quando eu fazia os atendimentos por e-mail, lá nos primórdios, eu consultava minhas anotações, eu não mandava o resultado sem antes conferir. Afinal, eu estava escrevendo, eu tinha essa possibilidade de consultar antes de enviar, só que eu não copiava. Eu lia a informação do livro, e aí depois eu fechava o livro e escrevia com as minhas palavras. Isso é muito importante, você precisa encontrar a sua personalidade,
o seu jeito de se comunicar sobre o tarô. Não copie ninguém. No começo você vai copiar porque isso é o normal, isso é o comum. Mas não se acomode em ficar copiando. Faça um movimento, né? Dedique-se a ser uma pessoa autêntica, porque isso é o que vai te diferenciar nessa multidão de profissionais parecidos que estão oferecendo as mesmas coisas. Então, para concluir aqui o nosso raciocínio, eu quero te lembrar que é sim muito perigoso você querer atender sem estar com o mínimo de base teórica. É uma irresponsabilidade e é um pouco de ingenuidade. Querer contar só com a intuição para atender com tarô é querer contar que uma semente vai desabrochar sem receber água. Eu quero que você faça uma analogia aqui comigo. Inclusive, feche os olhos um pouquinho, só para você visualizar, tá? Bem, de forma ilustrativa, isso que eu vou te falar. Se a intuição é uma semente, ela precisa de um solo fértil para florescer. A água que vai regar essa semente, a água que vai regar a sua intuição, é o conhecimento, é o estudo, é aquilo que você está aprendendo sobre o tarô. E a sua prática, enquanto alguém que se propõe a atender e ajudar outras pessoas com esse conhecimento, é a jardinagem de todo esse processo. Olha que coisa poética. Então, abre os seus olhos agora e me diz, tem como uma semente desabrochar num solo seco, sem uma gota d'água? Não tem. Confie em mim quando eu digo que a sua intuição só vai ficar cada vez mais afiada quanto mais você estudar e quanto mais você praticar. Vai ser uma mágica que eu não tenho como mostrar para você como acontece, porque é algo que você vai ter que sentir na pele. E todo mundo que está nesse caminho do tarô de forma comprometida, de forma séria, sabe do que eu estou falando. É algo que simplesmente acontece na hora da sessão. Você olha para o arcano, você lembra do que você estudou, você entra numa sinergia com o símbolo e a sua intuição te traz coisas para falar. Dentre toda aquela multidão de coisas que você sabe sobre aquele arcano, você sabe exatamente o que dizer. E quem escolheu o que dizer foi a sua intuição, mas ela foi buscar essas frases, essas palavras, esses exemplos, porque você tinha para dar, porque você tinha estudado, você tinha repertório, e a sua intuição, ela simplesmente se manifesta ali de forma abundante. Sem estudar e sem colocar o seu estudo no campo de batalha, né, para você realmente praticar, não queira contar com a sua intuição, porque muito provavelmente não vai ser intuição. Vai ser pré-julgamento, vai ser achismo, vai ser algo ali na superfície que não tem profundidade. Então, terráqueo, terráquea, que está aqui estudando tarô comigo, eu quero que você comece a se lançar como profissional, a se lançar como alguém que atendeu ao chamado do tarô. Desde que você tenha um mínimo de conhecimento, comece hoje. E conta para mim nos comentários qual é a atitude que você vai tomar depois de ter visto esse vídeo. Você vai abrir uma caixinha no Instagram? Você vai fazer uma troca? Vai chamar alguém? De repente, façam um network aqui nos comentários, façam trocas, digam os arrobas de vocês e se sigam mutuamente para que vocês expandam a prática e levem adiante esse conhecimento tão maravilhoso que é o conhecimento do tarot. Tá bom? Eu espero de verdade ter contribuído com o seu processo, porque, olha, fala sério, é muito lindo, é um grande privilégio poder trabalhar com isso, gente, com as cartas, entender tudo que elas têm para dizer, o potencial de ajuda que elas oferecem. Então, honre esse papel que você abraçou e faça por merecer o sucesso que você está buscando. Então, esse é o meu recado de hoje e eu desejo de coração muita prosperidade na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.